Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. A gente vai dar continuidade à nossa aula de artes, ao nosso conteúdo de artes, tá bom? Do segundo bimestre. Gente, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir que vocês abrissem o livro de vocês na página 127, tá certo? Aí no capítulo 13, que a gente vai falar um pouco sobre a importância da música barroca, como é que ela surgiu, né? Qual a importância dela, como é que ela é considerada, por que ela é considerada um marco até os dias atuais, né? Porque como é que se deu o surgimento dessa música, tá certo? Então, gente, o que é que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai entender um pouco do contexto histórico, certo? Como é que acontecia, como é que aconteceu, que mudanças era que a sociedade estava passando na época do surgimento do barroco, né, do movimento barroco, certo? Como é que a música barroca ela se manifestou nessa época. A gente vai ver, é claro, que um pouco das suas características, as características mais importantes, tá bom? A sonoridade, os tipos de instrumento que o barroco que surgiu naquela época e que persistem até hoje, né? A gente tem aí exemplos belíssimos que permanecem fazendo escola até hoje, certo? A gente vai ver um pouco também dos estilos, tipo de estilos da música barroca, né? E alguns dos principais compositores. Lógico que a gente não vai falar sobre todos, a gente elencou alguns principais compositores que ficaram famosos principalmente lá na Europa, tá certo? E aí a gente vai compreender um pouco como é que ficou, qual a importância da música barroca para a sociedade, para a história da música. Beleza, pessoal? Então, vamos em frente. Primeiro, entender o contexto histórico. Como foi que o barroco ele interferiu na música, no surgimento da música? Como é que a música o que tipo de ideia que os compositores eles tinham na cabeça naquela época, né? Se a gente for pensar que o barroco ele veio após o Renascimento, né, gente? O Renascimento foi a época do surgimento das grandes pesquisas das grandes ciências, né? As pessoas começaram a ficar mais, dar mais valor a algumas ciências como a filosofia, a astronomia, né? A gente vinha aí de uma fase que a gente teve o surgimento do Leonardo da Vinci e suas grandes descobertas, certo? Então o Barroco ele trazia toda essa responsabilidade, tá certo? O que é que aconteceu? O período lá do século 17, mais ou menos, até 1750, né, foi o período em que o barroco ele ficou no auge, ele esteve presente em todos os movimentos, quer dizer, um movimento novo que trazia coisas novas, que trazia novidade ali, principalmente no cenário musical. Lembrando que a música do barroco ela já estava um pouco mais, já estava mais evoluída. Por quê, pessoal? Porque lá na época do Renascimento, a gente ainda tinha somente os coros, né? A gente ainda tinha somente os vocais, as músicas a capela, certo? Então, quando o Barroco chegou nesse momento, já se tinham os instrumentos eles começaram a ser mais valorizados nessa época, tá bom? Então, principalmente os instrumentos de corda. Beleza, pessoal? Então, a música nessa época, ela se tornou tão impactante e tão produtiva quanto as artes visuais. A gente sabe que as artes visuais sempre estiveram ali lado a lado, né? Sempre foram, a gente falava em artes, né? Até hoje, nos dias atuais, quando se fala em arte, se pensa logo em pintura. Então, isso não é de agora. Naquela época, as artes visuais, elas eram as primeiras artes, as artes mais vistas e as artes mais divulgadas. Não é à toa que a gente tem uma escola de pintores aí fantástica, né? Então, a música, ela conseguiu, durante o período do Barroco, se equiparar e ter tanta produção quanto as artes visuais. Muito importante que vocês compreendam a importância da música no cenário barroco. Beleza, pessoal? Então, exatamente o que a gente falava, o surgimento dos novos instrumentos musicais foi que deu um up,
deu assim, um gás, vamos dizer, um gás a mais para a galera que fazia música, que já vinha escutando música, que achava que precisava trazer coisas novas para a sociedade. Beleza, então a gente tem aqui uma produçãozinha, você percebe que existem pessoas reunidas, né, com trajes daquela época e já se tinha o quê? Aquilo que eu acabei de falar, os instrumentos de corda, certo? Aqui um grande violoncelo, né? E aqui um violão da época. Ok, pessoal? Então, entendido o contexto histórico, a gente traz aí as características da sonoridade. Percebam, mais uma vez, fazendo a ponte com o Renascimento, com a música do Renascimento. Na música do Renascimento, gente, a gente não tinha uma sonoridade mais aguçada, tá certo? Então, o cravo, que é um instrumento muito parecido com o piano, tá certo? Ele surgiu aí, né? Ele surgiu nessa época, ele foi mais difundido nessa época. Então, é um som mais metalizado. Mas se vocês pesquisarem na internet, som do cravo barroco, né? Quem ainda nunca escutou pode perceber, ajuda a compreender melhor, tá certo? É um som muito metalizado, tá? A utilização do baixo contínuo, composições pensadas em termos de harmonia tonal, oposição aos modos gregorianos. Percebam, o canto gregoriano era aquele canto que era cantado somente aonde? Nas missas, certo? Então, aquelas vozes potentes e tudo. Quando se instituiu a presença dos instrumentos na música, deu aquele primeiro baque, né? Então, os cantores gregorianos, eles ficaram amedrontados. Puxa vida, o que é isso, né? O que é isso que vem chegando aí de tão diferente? E aí a gente ainda teve, para complementar, o órgão barroco, né? O órgão, esse instrumento aqui maravilhoso, magnífico, cheio, ó, aqui, ó. Tem, além de ter o teclado, né, de ter as teclas dos sons, ainda tinha esses pistões aqui, né? Essas ferramentas aqui que eles emitiam sons diferentes à medida de que fossem apertados, né? Isso ajudava a compor as melodias. Gente, o órgão barroco ele era muito utilizado nas igrejas, certo? Ele era muito utilizado nas missas das igrejas, tá bom? O cravo nem tanto. O cravo ele foi utilizado muito mais nas festas, nos salões nobres, ok? Então, a gente tem também, ó, aqui para complementar as características, a utilização dos modos jônicos e eólicos, tá certo? Então, são características principais aqui da sonoridade. Como é que a gente pode compreender a sonoridade e a instituição dos instrumentos nessa época da música barroca, certo? A gente tem aí os instrumentos de corda, como eu falei, trouxe aqui para vocês uma reprodução do instrumento do violino moderno, né? O violino moderno atual, ele é muito parecido com esse formato aqui, tá certo? No entanto, ele veio aqui desse, certo? O violino barroco. É diferente? Mas nem tanto, tá certo? Você percebe aí um estilo, um design diferente, mas a gente tem aí dois choques na temporalidade. Certo? Então, a gente tem o violino barroco, que era muito difundido naquela época, e a gente tem o violino moderno, que, como eu falei no começo, persiste até hoje fazendo escola. Né? Existem grandes violinistas maravilhosos nos dias atuais, principalmente quando a gente fala em música clássica, certo? Então, o violino era utilizado para ajudar o resgate do clássico greco-romano na música. Gente, importantíssimo, tá certo? A música barroca, ela queria resgatar exatamente as referências do clássico que os gregos e os romanos trouxeram para as artes. Certo? Enquanto isso ficou esquecido na época do Renascimento, na música renascentista, os barrocos eles buscaram, né, essa aproximação, tá certo? Com as músicas greco-romanas, tá bom?
E assim como no Renascimento, os compositores barrocos buscavam essa identidade. Eles queriam se assemelhar, eles bebiam muito dessa fonte greco-romana, principalmente para a base das suas composições. Beleza, pessoal? Então a gente vem agora para os estilos do barroco. A gente vê aqui o que aparentemente era pessoas cantando, certo? E tinha toda uma ópera, né? A ópera barroca era mais ou menos assim, certo? Nas características da polifonia e contraponto, que é a arte de composição musical, né? De obra para ser executada por dois ou mais instrumentos. O contraponto, gente, é o que é utilizado até hoje em dia, tá certo? Surgiu lá na época do Barroco. A arte de composição musical de obra para ser executada por dois ou mais instrumentos. Então, nessa época, já se podia ter, na mesma composição musical, o violino e um cravo, certo? Já se podia ter o violão, né? E o violino, como naquela figura do início, certo? Do capítulo, da nossa aula, que era o quê? A gente tinha um violoncelo e a gente tinha um violão, certo? Então, aquilo dali era chamada, aquela junção era chamada contraponto, tá bom? E a execução das monódias e as mudanças na percepção do concerto, certo, gente? O concerto ele foi começando a ser pensado para ser executado em grandes ambientes, né? Então, esses são os principais estilos que vocês precisam se ater aí no barroco, tá? Na época do barroco. Lembrando de todas as transformações que a música sofreu nessa época, tá ok, pessoal? Então, a gente trouxe aí para vocês, né, como eu havia prometido, alguns nomes muito importantes da Europa, né, compositores da Europa, que ajudaram a perpetuar as características da música barroca ao redor do mundo. A gente tem o Vivaldi, a gente tem belíssimas óperas do Vivaldi, belíssimas composições do Vivaldi, procurem na internet, vocês vão achar, tá? O Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Domenico Scarlatti, certo? Todos eles eram da Itália, eram italianos. O Vivaldi e o Monteverdi, a gente consegue facilmente encontrar, né, as composições deles, se vocês tiverem curiosidade. Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, e o François Couperin, né, da França, o Johann Sebastian Bach, esse daqui é famoso, eu acho que muita gente conhece, já escutou falar desse nome, né, do Sebastian Bach, e o Michael Pretorius e o Georg Friedrich Händel. Beleza? Então, foram apenas alguns nomes que a gente acha importante que vocês se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre o estilo e as características das composições dessa época, lá na Alemanha, na França e na Itália, tá bom? Vocês podem recorrer aí às pesquisas na internet. Érica, e a música barroca no Brasil? Pessoal, a música barroca no Brasil, ela não tem nada de original, certo? Então, a nossa música barroca, o que foi produzido aqui, era muito inspirado, né, nessas vertentes lá da Itália, da França e da Alemanha, tá bom? Então, não há nada de excepcional que tenha acontecido com relação à música barroca aqui no Brasil nessa época. Beleza, gente? Ok? Preste atenção, só na música, tá bom? Porque nas artes visuais, na escultura, a gente sabe que a gente teve aí uma galera muito interessante, né? Aleijadinho, certo? Que foi, assim, um marco e um diferencial das artes plásticas do mundo na história e referência no Brasil. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula sobre a música barroca, tá bom? Eu acredito que deu para dar um panorama geral para vocês da importância, né, da transição do Renascimento para o Barroco, tá bom? E da importância e da progressão do surgimento e do aprimoramento do fazer musical nesses dois períodos, tá certo? E principalmente da música no período barroco. Beleza, gente? Então, lembretes finais. Acessem o portal Avassai,
verifiquem a Agenda Edu diariamente, acompanhem as lives, participem das nossas conversas online e fiquem ligados, tá bom? Então, fiquem bem, já já a gente vai estar de volta. Tchau, tchau, pessoal!